na minha casa faltando o básico. Meu marido sempre me espancando. E com tudo isso, a depressão só aumentou. Mas da minha religião, isso eu não abro mão. O pai dos meus filhos, ele trabalhava, só que ele gastava com jogo, bebida e mulheres. Eu passava necessidade, meus filhos não tinha dia que não tinha o básico para a gente comer em casa. Meus filhos usavam roupas e calçados que ganhava usado de uma vizinha, que elas tinham uma condição de vida melhor, sabe? Então, muitas das vezes, horário de almoço, horário de café, assim, eu arrumar uma desculpa para ir na casa delas, para, tipo, engrenar ali, ver se meus filhos comiam alguma coisa. Porque tinha dia que realmente não tinha o que comer em casa. Não tinha entendimento de nada, eu não tinha para onde ir, então era aquela vida que eu me sujeitava. Sujeitava ali porque até então pelo menos tinha um teto, né? Apanhando, sofrendo agressão bárbaras mesmo que a gente sofria. Eu lembro que eu tinha um muro onde que eu morava e às vezes de madrugada eu sentava naquele muro e eu ficava olhando para o nada e eu chorava assim, eu falava, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Mamãe, é difícil, você vê um filho pedir um alimento e você não poder comprar. Você vê um filho chorar porque riram dele que ele estava com o tênis furado. Então, assim, eu me sentia fracassada. Eu não via saída para minha vida. Vivia angustiada, amargurada. Eu passei a ter crises de depressão, sabe? Fui num médico, o médico me passou calmantes fortíssimos para me tomar e falou para mim, falou, você vai ter que tomar isso aqui para sempre. Eu era religiosa e praticava a minha religião. E não abria mão dela, porque assim, eu achava que aquilo ia me ajudar, mas a minha vida cada dia se afundando ladeira abaixo. Às vezes eu pensava assim, não, se eu der cabo da minha vida, pronto, acaba. Só que eu pensava assim, meus filhos não tem ninguém, não tem nada, só tem a mim. Se eu der cabo da minha vida e meus filhos? Em meio a tudo isso, né, a minha irmã, ela conheceu a Igreja Universal e ela via minha situação de vida, o meu sofrimento. E ela passou a me convidar para ir para a igreja. Eu não gostava da Igreja Universal, não gostava. Falava, não vou para essa igreja, eu nunca vou. Pode ir você, você foi e gostou, fica lá. Eu não vou. Naquela época a igreja era muito perseguida. E tudo que a gente ouvia falar, achava que era verdade, porque a mídia falava muito. Tem um ditado que diz assim, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E foi o que aconteceu. Até que de tanto a minha irmã insistir, até que um dia eu fui para a igreja com ela. Fui emburrada, fui com raiva. Cheguei na igreja, na reunião, eu não sei nem o que o pastor falou, porque eu fiquei lá fechada. Então, resumindo, eu fui, mas naquele dia eu não abri meu coração. Eu não tive humildade para reconhecer que eu precisava. E fui embora, aquele dia não aconteceu nada. Aí, passado alguns dias, eu fui pela segunda vez. Assim, fui de novo meia contra a vontade, mas já fui mais maleável. E naquele dia, assim, eu percebi que eu me soltei um pouco. Não mudou muita coisa, mas eu já voltei um pouco mais leve para casa. E aquilo me despertou uma vontade de ir para a igreja novamente. Aí então, quando eu acordei um domingo de manhã, e eu vim aqui no Brás, na Celso Garcia, e eu vim participar de uma reunião, na qual o pastor estava pregando, parece que tudo que ele falava era para mim, sabe? Nunca tinha ouvido ninguém falar, não, Deus pode te ajudar. Eu mesmo sendo religiosa, praticante, mas nunca eu tinha encontrado uma palavra que viesse de encontro com aquela necessidade que eu precisava. Eu era religiosa, eu costumava rezar, fazer orações, uma reza decorativa. Mas eu não sabia falar com Deus. Eu estava tão angustiada, tão amargurada, só que ali houve uma entrega, ali eu realmente abri meu coração. E ali eu falei, Deus, se o Senhor realmente está aqui, se o Senhor existe, se o Senhor é vivo, muda a minha vida, muda a minha situação, porque eu não sei para onde ir, não sei o que fazer da minha vida. Eu posso viver 100 anos, que eu nunca vou esquecer aquele dia. Saiu tudo. Aquela angústia, aquela depressão, aquela amargura, aquela mágoa, aquele ressentimento que eu tinha, aquele ódio, sabe? Porque
tudo que de ruim eu carregava dentro de mim. É como se eu tivesse uma tonelada nos meus ombros. É como se eu tivesse saído da profundeza das águas e me levantado assim, ó, com vida. Nasci uma nova vida ali. Nasci assim, ó, respirando. Eu falei, meu Deus, assim aliviada. Eu estava leve, eu estava em paz. Coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu, que era uma mulher muito cheia de preconceito, ali eu me quebrei diante de Deus. Quando eu saí da igreja, eu saí totalmente diferente. Estava tão feliz que eu queria falar com as pessoas. E ali começou a minha caminhada da fé. Aí então eu passei a entender que existia um Deus que era vivo e que podia todas as coisas, que podia mudar a minha vida. Eu achei que eu estava só trocando de uma religião. Mal sabia eu que eu estava trocando um costume pelo Deus vivo, né? Dentro de mim tudo já estava transformado, tudo. Só que a minha vida, fora nada tinha mudado. Continuava aquela mesma guerra, aquela mesma luta, passando necessidade, passando por todos os sofrimentos. Mas aí eu já tinha uma certeza dentro de mim, que se Deus fez isso aqui dentro, ia fazer também nas coisas materiais, né? E comecei a agir a minha fé. Aí eu tomei uma atitude, me separei. E eu cheguei na calçada da minha casa, olhei para a rua, ver se não estava vendo ninguém, para não ser chamada de louca, né? Que a gente às vezes é chamada de louca quando a gente expressa a nossa fé, né? E eu olhei para o céu. Aí eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é vivo, que o Senhor é real. E se realmente o Senhor é comigo, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Ou o Senhor me ajuda agora, eu vou morar debaixo da ponte com meus filhos, porque eu não vejo outra saída. Com 14 dias, eu estava morando dentro de um apartamento que Deus me deu. Foi uma coisa que eu comprei com uma migalha que eu tinha e eu dei de entrada. E depois, por fim, eu recebi a quitação desse apartamento. Eu fui chamada para um trabalho. Eu não tinha experiência de nada. Fui confiada a esse trabalho, onde Deus me honrou, me capacitou. E assim, de fé em fé, a minha vida foi se transformando cada dia. Eu me batizei nas águas, perdoei as pessoas, como eu era uma pessoa muito magoada, muito rançosa. Inclusive meu ex-marido, eu falei com ele, peguei na mão dele, apertei a mão dele e falei assim, olha, a partir de hoje eu peço que Deus te abençoe, que você seja feliz, porque eu vou viver bem e vou ser feliz. Inclusive, aquele orgulho que eu tinha, eu quebrei diante de Deus. Eu passei a ser uma pessoa simples, humilde. Deus me deu o maior presente que Ele poderia me dar, porque Ele já tinha feito tudo na minha vida. Mas o melhor ainda estava por vir. Numa reunião, numa busca do Espírito Santo, eu comecei a louvar e assim as lágrimas começaram a cair, eu não consegui me conter, porque Deus ele estava operando em mim, o Espírito Santo ele estava penetrando dentro de mim. E foi assim o maior presente que o ser humano pode receber. A paz que eu já tinha antes naquele dia foi uma paz assim que não dá para a gente medir com palavras. Hoje eu vivo bem, eu tenho amor, eu tenho paz, não tenho depressão, não preciso mais tomar calmante. Hoje eu sou uma pessoa feliz, feliz e grata. Não passo necessidade de mais nada. Inclusive hoje eu moro num apartamento novo que Deus me deu. Meus filhos que passavam necessidade, meus filhos são pessoas do bem, pessoas de caráter, pessoas tementes a Deus. Hoje vivem bem, moram bem. Eu vivo de bem com a vida. O mundo pode estar se acabando, mas eu estou bem, eu estou feliz, porque Deus está comigo. O Espírito Santo está dentro de mim. E hoje eu sou muito grata à minha irmã, que me apresentou esse Deus vivo, que não é uma religião, mas é vida.